Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros. Esta seção corresponde a todo o capítulo 7 desta obra e está em profunda ligação com a seção anterior. Estamos na introdução desta seção. Hoje nós iremos meditar Provérbios capítulo 7, versículo 4, onde o autor sagrado dá o seguinte conselho: Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama de parente próximo. Meus queridos, aqui o autor sagrado, que é constantemente identificado pela tradição como sendo o rei Salomão, filho do rei Davi, o autor sagrado nos convida a enxergar a sabedoria como uma parente próxima, uma irmã querida, uma amiga íntima. De fato, a expressão que é utilizada aqui, a expressão hebraica ahoti, que é minha irmã, indica não apenas laço de sangue, mas aliança de proximidade, confiança e proteção mútua. É uma expressão que constantemente é utilizada tanto na literatura sagrada, no caso, na literatura das Sagradas Escrituras, como para além da literatura sagrada, ou seja, a literatura extrabíblica. Essa expressão é utilizada, eu repito, não apenas no sentido de laço de sangue, o que em si já é algo muito forte, já se trata de um laço natural. Um laço de sangue é um laço natural, mas se trata de aliança de proximidade, de confiança, de proteção mútua. Se vocês observarem, o livro do Cântico dos Cânticos, que também é atribuído a Salomão, em algumas vezes o amado chama a amada de minha irmã, indicando exatamente essa aliança, esse pacto de proximidade. Aqui, no caso, a aliança de proximidade que é selada pelo amor. É a aliança entre duas pessoas que se amam, o amado e a amada. Sabemos muito bem que a mística, tanto a mística judaica como a mística cristã, veem na pessoa do amado, na pessoa da amada, a personificação de Deus e de seu povo de Israel, no livro do Cântico dos Cânticos. E é exatamente partindo como base, tendo como base essa interpretação, que na carta aos Efésios, São Paulo irá fazer a ligação existente entre Cristo e a Igreja como um sinal do matrimônio cristão. E faz do matrimônio cristão um sinal da ligação entre Cristo e a Igreja. Um amor esponsal. Nós vemos também em algumas outras passagens bíblicas, eu citei o livro do Cântico dos Cânticos, que faz parte do mesmo conjunto dos livros nos quais o livro dos Provérbios também está inserido, os livros sapienciais e poéticos. Mas no próprio livro do Gênesis, por exemplo, quando Isaac se encontra com Rebeca, ele a chama de minha irmã, não obstante os dois
ela ter vindo ao encontro dele, ter saído da sua terra e ter ido até a terra prometida para se casar com Isaac. Ela não era irmã biológica, era parente do Isaac. No entanto, ele a trata desse modo. Isso apenas para indicar que essa expressão minha irmã é uma expressão que indica não só, tanto pode ser utilizada se referindo à irmã biológica, como também pode ser utilizada se referindo a alguém que você ama, que você tem um laço profundo e que geralmente se trata ou da sua prometida, no caso a sua noiva, ou da sua esposa. Alguém que tem um laço de amor, de entrega, um laço esponsal, é um laço de confiança, é um laço de proteção mútua. Então, os antigos sábios de Israel interpretam este versículo como um chamado a ligar-se à lei de Deus, à Torá, de maneira familiar e afetiva. Não basta conhecer a lei de Deus como algo externo, é preciso recebê-la como quem acolhe uma irmã no coração da casa, como quem acolhe a amada, como quem acolhe a esposa no coração da casa. Então, trata-se, portanto, de se relacionar com a sabedoria divina deste modo, de um modo esponsal. Na tradição cristã, especificamente na tradição católica, os padres da Igreja enxergaram nesta passagem uma prefiguração da amizade com Cristo, sabedoria encarnada. Os padres da Igreja, ou seja, aqueles santos da época da patrística, dos primeiros séculos do cristianismo. Recordemos de Santo Inácio de Antioquia, São Justino Marte, Santo Agostinho, Santo Irineu de Leão, São João Crisóstomo, enfim. São esses os santos que são chamados de padres da Igreja. Não que signifique que todos eles foram padres sacerdotes. Alguns até foram bispos, como Santo Agostinho, por exemplo. E alguns nem eram nem sacerdote, nem... Aliás, não eram sacerdotes, às vezes eram apenas leigos, mas aqui a palavra padres é usada no sentido de os pais, os primeiros, os pais da igreja, né? Os primeiros, os patriarcas da igreja. É nesse sentido. Aqueles que foram os geradores da fé, os nossos pais na fé. Nós somos filhos espirituais deles. Então, os padres da igreja interpretavam, enxergavam nesta passagem uma prefiguração de amizade com Cristo, sabedoria encarnada. De fato, essa interpretação ela é válida, é lícita, e é deste modo que, como católicos, nós precisamos interpretar, ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Essa é a leitura que a própria igreja nos convida a fazer. Porque foi a igreja que inventou essa interpretação? Não, ela já recebeu como herança, já da própria tradição e da própria Sagrada Escritura. Que o Novo Testamento em si, ele já interpreta o Antigo Testamento. Nós já vamos ver isso nas passagens do Novo Testamento, a interpretação do Antigo à luz do evento Cristo. Quantas vezes nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala algo, quando Jesus faz algo, o evangelista Mateus dizendo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta tal, pelo profeta Y, X. Então, ele está interpretando aquela passagem do Antigo Testamento à luz dos atos, das palavras, das ações de Cristo Jesus. O Novo Testamento, portanto, nos leva a ler o Antigo Testamento à luz de Cristo Jesus, interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É desse modo que a igreja nos convida a ler a palavra de Deus. O que não significa dizer que nós temos que abrir mão
da interpretação originária dada pelos autores sagrados do Antigo Testamento, ou seja, dada pelo autor hebreu, pelo autor judeu. Não se trata disso. Envolve também essa interpretação, mas envolve algo muito mais amplo. Envolve a plenitude da palavra de Deus dada em Cristo Jesus. Pois bem, se os padres da igreja nos levam a interpretar como amizade com Cristo, que é a sabedoria encarnada, isso eles não o fazem de forma aleatória. O próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, já nos mostra que a sabedoria divina é o Cristo. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, já no capítulo 1, nos fala isso. Lá no início da primeira carta aos Coríntios. De fato diz assim, São Paulo diz assim para nós, e eu já tive ocasião de ler alguns versículos desse capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, justamente fazendo interpretação aqui de versículos do livro dos Provérbios. São Paulo diz assim, no capítulo 1, os versículos 23 e 24. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então São Paulo põe a base. São Paulo vê na própria sabedoria divina a personificação de Cristo. Cristo, a segunda pessoa divina, o Filho unigênito do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a sabedoria divina. Significa dizer, portanto, que nós somos chamados a uma amizade profunda, verdadeira e plena com Cristo. Mas atenção, São Paulo nos dá aqui a chave de leitura. De que modo que eu me torno amigo da sabedoria? Eu me torno amigo da sabedoria à medida que eu reconheço que a sabedoria se manifesta em Cristo crucificado. Se manifesta na cruz de Cristo. Ser sábio, portanto, significa abraçar a cruz de Cristo. Dizer à sabedoria, tu és minha irmã. Dizer ao entendimento, tu és meu parente íntimo. Significa abraçar a cruz de Cristo. Em alguns versículos mais adiante, finalizando este capítulo 1, São Paulo diz assim para nós. No versículo 30, os versículos 30 e 31. Os dois últimos versículos do capítulo 1, São Paulo diz assim: é por Deus que vós sois em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós nos tornamos em Cristo justiça, santificação e redenção, porque Cristo é a sabedoria proveniente de Deus. Aquele que se faz íntimo de Cristo crucificado, aquele que abraça a cruz sem murmurar, aquele que lida com a cruz de forma sábia, ou seja, abraçando a cruz, não abraçando a cruz pela cruz, mas abraçando a cruz por Cristo Jesus. Aquele que toma a sua cruz e segue a Cristo. Aquele que compreende que o sofrimento faz parte da vida humana, que une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo, para a sua própria santificação e para a santificação dos homens, para a salvação dos homens. Não que este seu ato seja a causa da santificação dos homens, mas por querer participar ativamente da santificação, da salvação realizada por Cristo. Aquele que assim procede está agindo sabiamente. E este já é, em Cristo Jesus, em Cristo crucificado, sabedoria proveniente de Deus. Este já é justiça, santificação e redenção. Este já é justo, santificado e redimido. Ao interpretar esta passagem bíblica, o magistério da igreja, que é o autêntico e legítimo intérprete das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras foi confiada ao magistério da igreja, ou seja,
aos pastores da igreja que estão unidos em comunhão de fé e de unidade com o sucessor de Pedro. São João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, que é exatamente a encíclica que fala sobre a relação entre a fé e a razão, no número 23, São João Paulo II, ao interpretar esta passagem da primeira carta aos Coríntios, diz assim: a razão não pode esgotar o mistério de amor que a cruz representa, mas a cruz pode dar à razão a resposta última que esta procura. São Paulo coloca não a sabedoria das palavras, mas a palavra da sabedoria, sabedoria com S maiúsculo, como critério, simultaneamente, de verdade e de salvação. Este é o critério da verdade e de salvação que veio ao mundo. Chega a um ponto em que a razão possui o seu limite e a razão não consegue dar resposta às suas interrogações, a todas as suas interrogações. Inclusive a respeito do por que você passou por essa situação difícil, por que você está sofrendo, por que você está passando por essa situação de privação, de dor, de injustiça, de calúnia, enfim. Chega a um ponto que a razão possui o seu limite. Por que você nasceu com essa condição? Por que essa condição é constante em você? Chega a um ponto que a razão não consegue dar a resposta. São João Paulo II, ao interpretar essa passagem da primeira carta aos Coríntios, está dizendo que a razão não pode esgotar o mistério de amor que a cruz representa, mas a cruz pode dar à razão a resposta última que esta procura. É no amor encarnado de Deus, ou seja, Cristo Jesus crucificado, está a resposta para nós. Como dizia o próprio João Paulo II, São João Paulo II, o amor me explicou todas as coisas, o amor me explicou tudo. E no caso aqui, o amor e a sabedoria se identificam, pois são a mesma pessoa divina. O amor me explicou todas as coisas, me fez compreender todas as coisas. Compreender no sentido de aceitar todas as coisas com o olhar de Deus. Aceitar tudo que acontece em minha vida, buscando a glorificação do nome de Deus, o bem e a salvação das almas, unindo-me à cruz de Cristo. Isto é sabedoria, isto é abraçar a sabedoria como irmã, isto é acolhê-la de forma esponsal, fazer uma ligação, um matrimônio, selar um matrimônio entre você e a sabedoria. É disso que se trata. Não existe. São João Paulo II, ao interpretar as palavras de São Paulo, está dizendo que a sabedoria não está presente nas palavras humanas, mas é a palavra da sabedoria, a palavra da cruz, que é o critério simultâneo de verdade e de salvação. Só existe uma verdade, a verdade de que Deus nos ama, a verdade de que Deus nos enviou o seu Filho para nos salvar, a verdade de que nós somos caros aos olhos de Deus e que na cruz de Cristo nós fomos feitos agradáveis ao Pai. Só existe uma verdade: a sua vida é valiosa aos olhos de Deus. E Deus quer que na sua vida o mistério da cruz de Cristo não tenha sido em vão, mas seja o único critério dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. A cruz de Cristo Jesus. Isto é a sabedoria. Que você possa buscar unir-se a Cristo Jesus na cruz. Aceitar a cruz e seguir o Senhor de perto. É nisso que está a nossa verdadeira salvação, é nisso que está a nossa alegria, é nisso que está a nossa verdadeira realização, pois é perdendo a vida que nós ganhamos. Perdendo a vida para o mundo, mas ganhando a vida para Deus.
Que esta seja a palavra da sabedoria que o Espírito Santo quer imprimir na sua alma, para que as suas ações sejam guiadas e tenham como critério a cruz de Cristo, porque ali na cruz de Cristo se apresenta para nós o ensinamento de como nós precisamos viver nossa vida, de modo que agrade a Deus. Santo Tomás de Aquino já dizia em um dos seus sermões: a cruz é a cátedra de todas as virtudes. Se você quer um exemplo de paciência, olha para Cristo crucificado. Se quer um exemplo de humildade, olha para Cristo crucificado. Ali está todas as respostas que você procura, meu irmão, minha irmã. Que sejamos sábios abraçando a cruz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.